Vivi 99 anos e vi muita gente perder tudo pelo caminho. Mas o que mais me marcou não foram aqueles que já nasceram sem nada, e sim os que só descobriram a ruína depois dos 60. Eles não eram pobres, não lhes faltava experiência nem inteligência. O problema era um hábito, mais devastador que a miséria, a incapacidade de se contentar. Você acha que vou falar de investimentos? Não. De finanças? Também não. O que vou revelar é a fraqueza mais traiçoeira da natureza humana, aquela que depois dos 60 rouba sua paz, sua saúde e até sua dignidade. Quando jovem, a insatisfação pode ser combustível, você tem tempo para recomeçar. Na meia-idade, ainda há energia para lutar. Mas depois dos 60, esse mesmo sentimento não é mais impulso, é veneno. Ele transforma a hora de descansar em angústia, a de parar em desespero, a de aproveitar em arrependimento. No fim, leva embora tudo o que você construiu, não só o dinheiro, mas a tranquilidade, a saúde e o respeito próprio. Conheci dezenas de pessoas assim. Na velhice ainda corriam atrás de sonhos alheios, ainda precisavam provar algo ao mundo, ainda não suportavam ver os outros felizes. O saldo bancário podia até estar no azul, mas o coração já estava falido. Não era tragédia, era escolha. E hoje quero mostrar como evitar esse destino depois dos 60. Vou contar a história de um amigo, o velho Wang. Um empresário bem-sucedido, que se aposentou aos 50 e poucos anos com dinheiro suficiente para viver bem. Os filhos já eram independentes, a casa quitada, a experiência sólida. Pelo senso comum, ele deveria ser um homem realizado. Mas não era. Acordava todos os dias e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Notícias, bolsa de valores, histórias de quem enriqueceu. Quando via um vizinho com carro novo, sentia um aperto no peito. Ao saber que um conhecido ganhou dinheiro com investimentos, passava a noite em claro. Ao ler sobre um jovem que vendeu sua startup por milhões, começava a duvidar. Será que vivi em vão? Um dia, ele me procurou. Queria arriscar tudo em um negócio. Perguntei por quê. Não posso envelhecer assim, disse. Preciso provar que ainda sou capaz. E continuou. Esses garotos inventam qualquer coisa e ganham fortunas. Vou me render agora? Fiz uma pergunta simples. Você precisa de mais dinheiro? Ele hesitou. Então por que arriscar? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois murmurou. É que não consigo me conformar. Naquele momento eu soube que ele já tinha perdido. Não para o mercado, não para a idade, mas para si mesmo, para aquela voz interior que nunca se satisfaz. O resto você já imagina. Wang ouviu um consultor financeiro, investiu quase tudo em um projeto garantido, e um ano depois perdeu quase tudo. Não foi falta de inteligência, nem de experiência. Foi a cegueira provocada pela insatisfação. Ele esqueceu a lição mais básica depois dos 60. Você não precisa provar mais nada. Só precisa proteger o que já tem. Vi inúmeros Wangs ao longo da vida. Suas histórias são diferentes, mas o desfecho é sempre o mesmo. Não foram derrotados pelo mercado, mas por sua própria incapacidade de se contentar. Vou lhe contar uma verdade dura. A insatisfação não surge porque você realmente precisa de mais. Ela nasce da sua recusa em aceitar que é apenas um ser humano comum. Aos 60, você já deveria ter entendido algumas coisas. Sabe que não será um gênio. Sabe que não mudará o mundo. Sabe que sua vida provavelmente seguirá um rumo comum. Mas algo dentro de você insiste. Ainda posso ser mais. Ainda há tempo. Não posso desistir. Essa voz parece motivação, mas é uma armadilha. Ela impede que você aproveite o presente, que aceite a simplicidade, que diga a si mesmo, já é suficiente. Quando jovem eu também sentia isso. Invejava quem tinha sucesso, ficava inquieto ao ouvir histórias de enriquecimento, achava que deveria fazer mais, ganhar mais, ser melhor. Até que percebi uma coisa, a insatisfação é uma prisão disfarçada de ambição. Não é um motor para o progresso, mas um carrasco. Não importa quanto você tenha, se ainda sentir essa inquietação, nunca será feliz. Ganhou 1 milhão? Quererá 10 milhões? Quererá 100 milhões? Quererá mais. Isso não é ambição, é uma corrida sem fim. Depois dos 60, a insatisfação é ainda mais perigosa. Você não tem mais o tempo dos jovens para corrigir erros, nem os recursos da meia-idade para recomeçar. Tudo que possui são a sabedoria e as economias acumuladas ao longo de décadas, e a insatisfação pode destruir tudo em uma única decisão equivocada. Já vi muitos exemplos trágicos. Um professor aposentado, inconformado com os ganhos de amigos na bolsa, investiu toda a sua poupança e perdeu tudo. Um empresário bem-sucedido, ao ver jovens empreendedores enriquecerem, recomeçou do zero aos 65 e acabou endividado.
Um médico invejoso com a casa de luxo de um colega, pegou empréstimos para investir em imóveis e quebrou quando não conseguiu vendê-los. Nenhum deles era tolo. Apenas não conseguiam aceitar uma verdade simples: em certo momento da vida, o que importa não é conquistar mais, mas preservar o que já se tem. Vou aprofundar um pouco mais. Por trás da insatisfação, quase sempre há um medo mais profundo. Do que você tem medo? De ser insignificante? De ser desprezado? De admitir que é apenas mais um na multidão? O pior é o medo do tempo. Você sabe que está envelhecendo, que as oportunidades diminuem, que a morte se aproxima. Então tenta desesperadamente agarrar-se a algo que prove que ainda está vivo, que ainda tem valor, que não foi deixado para trás. Eu entendo esse medo. Já passei por isso. Houve um período em que olhava para os jovens ao redor, sua energia, suas conquistas, sua fé no futuro, e me sentia velho, ultrapassado e irrelevante. Era uma sensação aterradora. Mas depois compreendi: o medo de envelhecer é normal. Deixar que ele domine suas decisões é tolice. A idade não é o problema. O problema é se você ainda consegue manter a razão. Já conheci pessoas lúcidas aos 80 e outras que já estavam perdidas aos 50. A diferença não está na idade, mas na capacidade de aceitar seus limites. Aceitar limites não é desistir, é sabedoria. É entender o que você pode ou não fazer. É distinguir o que vale a pena perseguir do que é apenas ilusão. É perceber que em certo momento da vida, a maior conquista não é ganhar mais, mas perder menos. Costumo dizer que a segunda metade da vida não é sobre ataque, mas sobre defesa. Você não precisa mais provar sua competência. Só precisa garantir que não cometerá erros fatais nos últimos rounds. Mas a maioria das pessoas não consegue. Não aceitam que estão envelhecendo, que já não são como antes, que são apenas mais um entre tantos. Então tentam provar, competir, superar, e acabam mais ansiosas, mais cansadas, mais infelizes. Esquecem que a verdadeira coragem não está em nunca desistir, mas em saber a hora de parar. Vou contar minha escolha. Depois dos 60 decidi não buscar mais. Não por falta de ambição, mas porque entendi uma verdade: a riqueza não está enquanto você possui, mas enquanto ainda precisa se preocupar com dinheiro. Quando você não precisa mais trabalhar por dinheiro, não precisa mais se endividar, não precisa mais viver com medo do futuro, aí, sim, é rico. Muitos não entendem isso. Acham que riqueza é ter mansões, carros de luxo, joias. Mas não é. Riqueza verdadeira é acordar pela manhã sem preocupações, tomar um café em paz, olhar pela janela e decidir o que fazer do seu dia. É a liberdade de ler um livro, encontrar um amigo, fazer algo que o deixe feliz. Essa liberdade não tem preço. Depois dos 60 também parei de me comparar. Não me importo mais com quem tem mais ou menos, quem é mais bem-sucedido ou famoso. Porque sei que a comparação é um jogo que nunca se ganha. Sempre haverá alguém mais rico, mais inteligente, mais sortudo. Se você basear seu valor em superar os outros, nunca será feliz. Warren Buffett e eu temos uma amizade de décadas, e um dos motivos é justamente esse: nunca nos comparamos. Cada um tem suas qualidades e seus limites, e respeitamos isso. Sabemos que a vida não é uma corrida, mas uma jornada. Você não precisa ser mais rápido que os outros, só precisa ser mais estável que o seu eu de ontem. Também tomei outra decisão. Parei de correr atrás de oportunidades. Quando jovem eu via um investimento promissor e queria experimentar. Agora, só faço o que realmente entendo. Não toco em negócios que não compreendo, não invisto com quem não confio, não participo de projetos que não posso controlar. Pode ser que eu perca algumas chances, mas também evito inúmeras armadilhas. Prefiro perder uma oportunidade a cometer um erro, porque na minha idade, um grande erro pode ser fatal. Alguns dizem que sou conservador. Eu sorrio. Conservadorismo não é medo, é respeito pela realidade. Sei quais são meus limites, sei que meu tempo é curto, sei que não posso me dar ao luxo de grandes perdas. Então, escolho a estabilidade, a simplicidade, o previsível. Não é desistência, é maturidade. A verdadeira maturidade não está enquanto você consegue conquistar, mas enquanto consegue abrir mão. Como se livrar do hábito da insatisfação? Vou dar algumas dicas práticas. Primeiro, pergunte se eu realmente preciso disso? Toda vez que sentir vontade de buscar mais, pare e questione: preciso mesmo disso ou só quero provar algo? Isso vai me deixar mais feliz ou só mais ansioso? Na maioria das vezes, você descobrirá que o que deseja não é necessário, é apenas a inveja falando mais alto. Segundo, aprenda a ser grato. O oposto da insatisfação não é desistência, é gratidão. Todas as manhãs pense no que você tem: saúde, uma casa, amigos, comida, uma noite de sono tranquilo. Essas coisas parecem simples,
mas são mais valiosas que qualquer fortuna. Conheço muitos milionários infelizes, têm dinheiro, mas não têm saúde, família, amigos ou paz. Eles trocaram uma vida inteira por números em uma conta bancária. Você quer ser como eles? Terceiro, aceite a simplicidade. Esse é o mais difícil. Fomos ensinados a buscar o extraordinário, a ser os melhores, a nos destacar. Mas a realidade é que a maioria das pessoas é comum, e isso não é fracasso. Ser comum não significa não ter valor, mas finalmente enxergar a verdade. Você não precisa mudar o mundo, só precisa viver bem a sua vida. Não precisa ser lembrado por todos, só pelos que ama. Essa aceitação traz uma leveza imensa. Quarto, pare de se expor a comparações. Deixe de acompanhar as redes sociais alheias, evite eventos que o deixem ansioso, afaste-se de quem só fala de conquistas. Sua vida não precisa de plateia nem de juízes. Só precisa de honestidade consigo mesmo. Os momentos mais felizes da minha vida foram em silêncio, lendo, conversando com amigos, olhando pela janela. Nesses instantes não havia competição, nem fama nem dinheiro, só paz. Quinto, estabeleça limites. Aprenda a dizer não a coisas desnecessárias, brigas, invejas, investimentos duvidosos, preocupações sem sentido. Seu tempo e sua energia são limitados, não os desperdice com o que não vale a pena. Hoje, recuso quase todos os convites sociais. Alguns me chamam de antissocial. Não me importo. Prefiro a solidão tranquila a uma multidão vazia. Não é isolamento, é escolha. Escolho dedicar meu tempo ao que realmente importa, às pessoas que amo, aos pensamentos que me fazem crescer. Vou lhe dizer o que é verdadeira riqueza. Não é quanto dinheiro você tem na conta, mas quanta liberdade possui. Liberdade não é poder comprar o que quiser, mas ser feliz sem precisar comprar nada. Liberdade não é fazer o que der vontade, mas não precisar fazer o que não quer. Liberdade não é ter infinitas opções, mas saber quais não valem a pena. Já vi muitos ricos escravizados pelo próprio dinheiro. Compram mansões e se preocupam com a manutenção. Adquirem carros de luxo e se estressam com seguro e estacionamento. Acumulam bens e perdem a alegria das coisas simples. Os verdadeiramente ricos vivem com simplicidade. Não precisam de objetos para provar seu valor, porque sabem que a verdadeira riqueza está dentro deles. Warren Buffett mora na mesma casa há décadas, dirige o mesmo carro, toma o mesmo café da manhã. Alguns acham que ele é mesquinho. Na verdade, ele entende o que realmente importa. Não precisa de uma mansão para provar sucesso, sua riqueza está em suas ideias, em sua influência, em sua paz interior. Eu também nunca busquei o luxo. Prefiro o simples, um bom livro, um café, um fim de tarde tranquilo. Essas coisas não custam caro, mas me dão mais felicidade que qualquer artigo de luxo. Outro critério de verdadeira riqueza é o tempo. O tempo é o recurso mais valioso que existe, não pode ser comprado, nem guardado, nem recuperado. Se você passa os dias correndo atrás de dinheiro, invejando os outros, perseguindo sonhos alheios, na verdade é muito pobre. Porque não tem tempo para pensar, para estar com quem ama, para fazer o que realmente o faz feliz. O maior erro da minha vida não foi quanto dinheiro deixei de ganhar, mas quanto tempo deixei de aproveitar. Hoje posso passar um dia inteiro lendo, horas discutindo ideias com Buffett, ou simplesmente sentado, refletindo. Essa liberdade não tem preço. Por isso, se quer ser realmente rico, não busque mais dinheiro, busque mais tempo. Corte o desnecessário, trabalho excessivo, inveja, desejos supérfluos. Dedique seu tempo ao que realmente importa. Essa é a verdadeira riqueza. Vamos falar sobre a sabedoria da velhice. Muitos acham que envelhecer é sinônimo de decadência, de perda, de espera pela morte. Mas não é. A velhice é uma destilação, uma essência, uma lucidez que só vem depois de ver tudo. Você deixa de ser escravizado pela inveja, pela vaidade e pela ansiedade. Finalmente pode ser você mesmo. Não preciso mais provar nada, então posso dizer a verdade. Não tenho medo de errar, então posso arriscar. Não me importo com a opinião alheia, então posso viver como quero. Isso é liberdade. A sabedoria da velhice também está em entender as contradições. Quando jovem buscamos respostas, verdades absolutas, teorias que expliquem tudo. Com o tempo percebemos que o mundo é cheio de paradoxos. Pessoas boas fazem coisas ruins, mas têm seus momentos de bondade. Os inteligentes erram, os tolos acertam. O sucesso nem sempre traz felicidade, e o fracasso nem sempre é ruim. Essas contradições não são problemas, são a realidade. Aceitá-las é o começo da sabedoria. Já vi muita gente viver em um mundo preto e branco, incapaz de lidar com os tons de cinza, com a imperfeição, com a incerteza. O resultado é uma vida de sofrimento, raiva e frustração.
Os verdadeiramente sábios, porém, aprendem a conviver com as contradições. Sabem que a vida não é uma equação matemática, não há uma única resposta certa. A vida é uma jornada, e o que importa não é o destino, mas como você a percorre. Se você já tem 60 anos ou está perto disso, deixe-me dar alguns conselhos sinceros. Primeiro, pare de buscar mais. Você já tem mais do que imagina. Se ainda tem saúde, isso é sua maior riqueza. Se tem família, isso é sua maior felicidade. Se tem amigos, isso é seu maior apoio. Essas coisas não têm preço. Segundo, aprenda a abrir mão. Solte as relações que não acrescentam, os arrependimentos do passado, os sonhos que não lhe pertencem. Abrir mão não é desistir, é se libertar. Quanto menos peso carregar, mais leve caminhará. Terceiro, viva o presente. Não fique preso ao que já passou, nem ansioso pelo futuro. O agora é tudo que você tem. Aproveite cada dia, cada momento. Até os dias mais comuns são preciosos. Quarto, faça o que realmente deseja. Chegou a hora de parar de se sacrificar. Quer ler? Leia. Quer viajar? Viaje. Quer ficar em silêncio? Fique. Não se preocupe com o que os outros pensam. Sua vida é sua, assuma o controle. Quinto, mantenha a curiosidade. Não deixe a idade apagar seu desejo de aprender, de explorar, de pensar. A curiosidade é o segredo da juventude. Enquanto se interessar pelo mundo, você não envelhecerá. Por último, aprenda a gostar.